Nossa República recebe hoje, nos estúdios da TV Chapada, o Éder de Oliveira, ministro substituto do Tribunal de Contas da União, professor do Instituto Brasilense de Direito Público e dono de um dos mais expressivos currículos na área pública. Escritor de livros importantes de doutrina de direito, Éder de Oliveira foi, por exemplo, consultor legislativo que ajudou a formular a Lei de Responsabilidade Fiscal, entre tantos outros feitos importantes. Ministro, a sua presença aqui nos estúdios da TV Chapada nos honra muito. Seja muito bem-vindo à nossa República. Muito obrigado, Mauro, pela apresentação. É um prazer estar aqui no Mato Grosso, falar de temas tão importantes para o Estado, para o país, para a população em geral. Eu queria começar, ministro, a nossa conversa, porque alguém que chega ministro do Tribunal de Contas da União tem que ter uma trajetória minimamente relevante. E eu, acompanhando aqui a sua história, percebi que o senhor começou como engenheiro, com graduação como engenheiro civil. O que um engenheiro civil se transforma num ministro do Tribunal de Contas da União? Bom, de fato, eu estudei engenharia civil, me formei na Universidade Federal de Goiás e, posteriormente, fui trabalhar na Petrobras. Fui engenheiro de petróleo da Petrobras, o que me dá muito orgulho. A Petrobras, durante dezenas de anos, foi uma empresa e é uma empresa de alta qualificação, com projetos tecnológicos muito avançados. Mas, em decorrência de diversas questões de moradia e também outras perspectivas, eu saí da Petrobras e, mais à frente, fui trabalhar na Receita Federal e, mais à frente, no Congresso Nacional. Então, à medida em que se passa a trabalhar em outras funções, eu me dediquei a aprender novos conhecimentos que me passaram a ser necessários. Então, eu estudei Direito, fiz uma pós-graduação nos Estados Unidos em Economia e cheguei ao Tribunal de Contas da União mediante um concurso específico para a função de ministro substituto. Poucas pessoas sabem, mas os tribunais de contas, especificamente o Tribunal de Contas da União, tem uma carreira que a Constituição chama de judicatura ou magistratura de contas, que é formada pelos ministros substitutos, somos 4, e pelos ministros, que são nomeados, indicados por um processo definido na Constituição. E esse concurso, além de demandar idade mínima de 35 anos, ele demanda também muita experiência na administração pública e todo esse conhecimento prévio que me veio da atividade na administração pública se encaixou muito bem nas funções do Tribunal de Contas da União, que é uma instituição que demanda conhecimentos das mais diversas naturezas. Engenharia, por exemplo, na fiscalização de obras públicas, na discussão sobre as concessões de blocos de petróleo, envolve conhecimentos em direito, em economia, contabilidade. Então, uma experiência mais eclética como a minha na administração pública me é muito útil no Tribunal de Contas da União. E, de fato, o senhor teve aí uma carreira bem eclética mesmo, começando aí nessa questão da engenharia civil, e me chama a atenção uma coisa, porque você tem um processo político, que é o determinado pela Constituição, para a escolha, uma indicação do presidente, uma indicação ou do legislativo, enfim, os ministros, de uma maneira geral, eles assumem esse posto a partir de uma indicação política, no geral. Isso acontece nos tribunais de contas dos estados, que a Assembleia faz a indicação, o governador escolhe dentro de uma lista, enfim. E o curioso aqui é que o senhor é concursado, é ministro concursado, quer dizer, não, é por mérito, não tem indicação política, primeira coisa,
E todos os outros cargos, tanto na Câmara quanto no Senado, foram por concurso público em que o senhor passou em primeiro lugar. Então, um desafio interessante, né? Quer dizer, o mérito está acima de tudo aí nessa questão. Exato, né? O concurso público no Brasil ajudou e tem ajudado extremamente a construir o que nós dizemos que é uma burocracia profissional, né? Nenhum país desenvolvido, nós falamos dos Estados Unidos, França, Alemanha, Espanha, Itália, né, pôde prescindir dentro do Estado, dentro da administração pública, de um sistema de entrada, de um sistema de promoção e de um sistema de valorização baseado em concurso, né, e baseado, e nós estamos buscando isso cada vez mais, em estímulos para que os mais dedicados, os mais interessados, aqueles que buscam mais a qualificação, não só a qualificação de conhecimento, mas de atitudes de liderança, alcancem os cargos de direção, os cargos de liderança, que vão conduzir das grandes diretrizes em cada administração. Então, eu tenho esse orgulho de ter participado de várias áreas da administração, de ter concorrido a concursos bastante difíceis, né? Com concorrentes muito poucos qualificados. Cargos e muitos concorrentes qualificados, né? E na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, e eu sempre tive muito orgulho dos lugares por onde eu passei. Aliás, essa sua missão empreendida tanto na Câmara e algum tempo depois também no Senado, lhe deu a oportunidade de acompanhar como consultor e coordenador, muitas vezes, de CPIs importantes, CPIs que marcaram a vida política do Brasil, né? E eu queria que o senhor passasse um pouquinho dessa vivência para as pessoas que estão nos assistindo. Mato Grosso teve aqui a CPI do Banestado, que foi conduzida pelo então senador Antero Paes Barros, e por isso nos trouxe a CPI muito perto, a gente viveu muito essa CPI por conta disso. Mas, assim, todas as CPIs, como a que nós estamos vendo hoje, lá no Senado, com a CPI da Covid, que exige uma complexidade de atenções, né, para que ela tenha sucesso. Como é que o senhor saiu, como é que o senhor avalia esse seu aprendizado nas CPIs, na Câmara e no Senado? Olha, Mauro, eu ingressei na Câmara dos Deputados em 1999. E lá, em determinado momento, na CPI dos medicamentos, o então presidente dessa CPI, deputado Nelson Marquesan, Gaúcho, ele queria implementar uma assessoria própria para ele na presidência dessa CPI. Esse período que eu passei na Câmara dos Deputados, no Senado, quase 10 anos, eu preciso fazer esse parêntese, porque é importante para compreender a missão e o papel de uma CPI, mostrou a importância da política, né? E como era vibrante o Congresso Nacional, com os mais diversos interesses legítimos, debatendo e procurando deputados, senadores, ora eram comissões indígenas, ora comissões de servidores, de ONGs, das mais diversas naturezas. Então, é um lugar muito fervilhante de ideias, fazendo com que o parlamento, o Congresso, o Poder Legislativo, tenha não só a função de fazer essa interlocução com a sociedade, mas também de fiscalizar o Poder Executivo. E uma dessas formas de fiscalização são as comissões parlamentares de inquérito, seja uma comissão parlamentar de inquérito da Câmara dos Deputados, do Senado, ou as chamadas CPI mista, né? E essas CPIs, e depois de ter participado dessa comissão dos medicamentos, cada uma dessas CPIs, elas validam um bordão que se diz: CPI se sabe como começa, mas não se sabe como termina, né? Eu queria só interromper, só para quem nos assiste,
ter uma noção, o ministro Weder participou, coordenou CPI das ONGs, lá no Senado, a CPMI das ambulâncias, no Congresso Nacional, a CPMI dos Correios, que deu pano para manga, a CPI dos bingos no Senado, que também foi uma outra CPI muito rumorosa, a CPI da ocupação irregular de terras, a CPI do Banespa, lá na Câmara dos Deputados, e além de ter coordenado a equipe técnica aí da CPI dos medicamentos, que essa foi a primeira, né? Essa foi a primeira. Quando uma CPI é instalada e começa o funcionamento, é designado um relator, que é o deputado ou senador que vai conduzir os trabalhos, tal como nós estamos vendo agora na CPI da Covid, e um presidente. O presidente tem diversos poderes de determinar o andamento, e o relator é aquele que vai conduzir a investigação e depois produzir um relatório final. Por essa razão, é designado sempre um corpo de servidores da Câmara dos Deputados ou do Senado e designado uma pessoa para ser o coordenador. Então, eu fui o coordenador da equipe técnica em 4 dessas comissões parlamentares de inquérito, e em 4 outras eu assessorei diretamente o relator. E em cada uma dessas, a vivência, os resultados são distintos, né? Dependendo da dinâmica da CPI, do acompanhamento que a população, a opinião pública, os jornalistas fazem dessas comissões, e cada uma delas pode assumir um papel, às vezes, mais investigativo, buscando indiciamentos penais, e de outras vão resultar políticas públicas, melhoria de políticas públicas. Melhorias. Como né? aconteceu na CPI dos medicamentos, por exemplo. O que se buscava naquela CPI? Investigar o poder dos grandes laboratórios em fixar preços de medicamentos para o setor público. E ali o que se buscou foi formas de o setor público adquirir medicamentos a preços menores. E isso realmente veio a acontecer. Outras CPIs, como a CPI dos bingos, que nessa eu já trabalhei mais próximo do relator, tinha ali uma investigação mais policial, vamos dizer assim. Né? Mais na área criminal, mais né? na área criminal. E muitas podem ser mais bem-sucedidas em alcançar alguns dos seus objetivos, e outras podem ter mais dificuldade devido à complexidade que vai sendo que vai se desenvolvendo na apuração. Então, nós podemos ver assim, a CPI da Covid começa com um certo objeto, e depois surgem tantos fatos e tantas conexões que as CPIs podem ter dificuldades de operar dentro de um prazo fixado, mas é uma experiência democrática de um poder eleito pela população para exercer a fiscalização sobre fatos de interesse nacional. Uma ferramenta importante, né, na área de controle também, porque o papel de fiscalização do Congresso, do Legislativo, né, é fundamental e merece crédito, credibilidade. Não é só política, né? Tem resultado no geral, né? Tem resultados. Agora, por exemplo, a CPI das ONGs, né? Dela resultou um projeto de lei que depois resultou no novo marco da relação entre os governos e as chamadas organizações da sociedade civil, né? A CPI das ambulâncias, dos sanguessugas, que envolveu aqui também o Estado, né? Verdade, fortemente, né? Fortemente o Estado. Ela foi uma CPI de uma duração curta, mais curta, em que talvez se naquela época existissem os instrumentos da delação premiada, usados de uma certa forma, envolveu uma quantidade muito grande de parlamentares. Verdade. E embora a CPI não tivesse... Só um detalhe, né? No meio, depois de uns 60 dias dessa CPI, foi produzido um relatório apresentando diversos fatos envolvendo diversos parlamentares, se eu não me engano, 72, e logo nas eleições seguintes, 69 desses 72 parlamentares que estavam envolvidos, estavam sob investigação da CPI, não se reelegeram. O que estabeleceu um resultado bastante impactante. A sanção foi aplicada pela população por meio do voto.
E falando em contas públicas, eu quero falar sobre o cuidado com o dinheiro público com você, cidadão. Em janeiro de 2019, o governo estava quase quebrado. Era viatura parada, dívida e mais dívida. Aí, ajustou as despesas, pagou as contas e consertou tudo. Agora, Mato Grosso chegou no nível mais alto de confiança do Brasil. Saiu da nota C e, pela primeira vez na história, alcançou a nota A no Tesouro Nacional, junto com apenas outros 2 estados. Você sabe o que significa essa nota A? Significa mais credibilidade, mais eficiência na gestão e custo menor. É mais capacidade para investir e realizar o Mais MT, que é o maior programa disparado, o maior programa de obras e ações da história do nosso estado. Já são 6 hospitais em andamento, sendo 4 em fase de licitação, e vão ser mais de 30 novas escolas e mais de 2.500 quilômetros de asfalto novinho no estado de Mato Grosso. Além das ações sociais, com mais de 860 mil cestas básicas já distribuídas e mais de 100 mil famílias sendo atendidas pelo auxílio emergencial do governo do estado. O governo de Mato Grosso vem cumprindo a sua obrigação de prestar contas daquilo que faz para você, cidadão.